Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa terceira aula de Ética Cristã 1 e 2. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz a todos. Graça e paz. Com muita alegria que a gente está estudando esse tema e hoje a gente vai continuar trabalhando ainda nos slides que a gente tem estudado. Durante esses dias, entre os primeiros 4 dias, eu estou trabalhando especificamente sobre a fundamentação da ética cristã. Eu conversava há pouco antes da nossa aula iniciar com o Júnior, e eu falava a ele que, como a nossa grade é a união de ética 1 e 2, e nós temos como livro-texto o livro do Geisler, Ética Cristã, alternativas e questões contemporâneas, e os temas são muito abrangentes, então a gente tem que fazer um compilado de tudo, e a minha proposta durante esses dias é, nas primeiras aulas, trabalhar muito essa fundamentação do porquê estudar ética cristã e qual é a nossa base, e o porquê estudamos a ética cristã. E a partir da quinta aula, aí sim nós estaremos trabalhando nos temas do livro. É claro que, de antemão, a gente já está pincelando os assuntos do livro, porque, como eu falava para o Júnior, até exemplificando, algumas histórias e alguns fatos de alguns irmãos nossos. Hoje, muitos pastores, eles edificam as suas igrejas, mas quando vamos avaliar a ética e a moral deles, é uma ética e uma moral secular, não é cristã. Aí eu pergunto, ora, é uma igreja? Qual é o livro de fé, regra e prática? E por que, quando se trata de assuntos éticos e morais, eles se ajustam à ética secular e à moral secular? E por que não à ética bíblica e à moral bíblica? Curioso, não? E podem ver que isso acontece, inclusive, em países protestantes, aonde a ética e a moral lá é elevada, mas ela é elevada nos padrões humanos, e não necessariamente no que se diz respeito aos padrões bíblicos. Interessante, né? Então, meus irmãos, a gente vai continuar trabalhando em cima desse material, tá bom? E hoje a gente vai falar bastante sobre cristianismo e cosmovisão, as características da moralidade hebraica, vou pincelar sobre alguns princípios do livro de Deuteronômio, a gente vai para as alternativas éticas contemporâneas, e depois eu quero também estar falando um pouco sobre uma ideia de um pensador antigo, Anselmo de Cantuária, fé em busca de compreensão, e vou até estar citando aqui alguns filósofos, e inclusive Karl Barth, com relação a isso, porque o que nós estamos fazendo aqui? Parafraseando até o livro de Karl Barth, Fé em Busca de Compreensão, que é uma frase de Anselmo da Cantuária. Na realidade, nós estamos aqui fazendo ética com essa premissa, a fé em busca da compreensão, e não a compreensão da fé. Pode ver que a nossa vida ela é baseada na fé, que busca uma compreensão, porque tudo parte na ótica de que Deus se revela para nós, e não o oposto. Então, a gente vai estar trabalhando, tá bom? Quero lembrar que as nossas aulas são gravadas, para que a gente possa continuar aqui ruminando sobre esses temas, para que futuros alunos que desejem fazer esses módulos possam estar nos procurando, para a gente fazer também módulos em EAD, para que obreiros espalhados, onde quer que essas aulas cheguem, obreiros de muitas igrejas possam aprender sobre esse tema, e para que Deus continue abençoando o seu povo e salvando vidas, também por meio desses temas e dessas abordagens, tá bom? E como é costume, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico? João 13, 34, 35? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Quem achar, pode ler para nós, por gentileza?
Texto tão lindo, onde Jesus aqui nos deixa um desafio espiritual, mas também com proporções éticas e morais. Quem achou? E quer ler, por favor? 13, qual que é o verso, 13, pastor? 34. 13, 34 e 35. Eu posso ler, sim. Por favor, Gil. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor um para com os outros. Através deste testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aleluia. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Até aí, né? Aqui é o grande mandamento, amar como Jesus nos amou. E quando nós conseguimos amar, todos saberão que somos discípulos dele. Eu quero acreditar que esse é o maior case do evangelismo. Simplesmente amar. Amar uns aos outros aonde? Dentro da nossa comunidade de fé. Dentro da nossa própria irmandade. Dentro da nossa própria família. E quando fazemos isso, principalmente dentro da nossa comunidade de fé, porque aqui o texto está dando uma clara recomendação, em primeiro lugar, aos discípulos. A gente tem que lembrar que a Bíblia ela foi escrita para todas as pessoas, mas em especial aos seus discípulos. Então a gente poderia dizer que essa recomendação e esse mandamento tem um endereço específico, é ao povo de Deus e aos filhos de Deus. Então, quando nós nos amamos, como Jesus nos amou, todos ficam sabendo que nós somos discípulos deles. Por quê? Porque esse amor que vivemos entre nós transbordará e será tamanho a um ponto de atrair pessoas também para essa fé. Porque as pessoas de fora olharão e verão e constatarão. Ali há um grupo diferente, que há respeito, que há amor, que há equidade, que há perdão. Eles são diferentes na maneira em que eles vivem a sua espiritualidade com proporções na vida. E, claro, quando eu falo e me refiro à vida, temos aqui os comportamentos éticos e morais. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude nessa caminhada, tá bom? Esse texto é maravilhoso, por si só, não é? Podem ver, né, hoje em dia, né, como tem sido difícil falar sobre esse tema. As pessoas elas estão muito intolerantes, até mesmo dentro das igrejas. Principalmente quando você vai trabalhar sobre assuntos que têm posicionamentos contrários. As pessoas não têm mais paciência, não têm mais tolerância, misturam uma coisa com a outra, misturam a fé com a política, e aí vira uma bagunça só. Mas nós estamos aqui com esse dever de fazer valer esse texto e esse mandamento de Jesus. Por isso que eu disse há pouco, quando nós iniciamos a nossa gravação, que a proposta minha nessa grade, mais do que ensinar princípios éticos e morais da sociedade, é fundamentar aqui no coração de vocês, que são os futuros pastores e líderes, a verdadeira ética e a verdadeira moral do Senhor. Por quê? Porque aonde quer que Deus os leve ou me leve, a gente vai estar lá edificando uma igreja baseada o quê? Na ética e na moral que o Senhor nos deixou. E a gente vai estar muito bem resolvido. Então, essa é a minha proposta, porque do que me vale tirar nota 10 na filosofia, ou eu tirar até nota 10 na ética, segundo os padrões da sociedade, mas tirar um 0 na ética e na moral bíblica. Que tipo de igreja estaremos edificando? Na verdade, meus irmãos, lembrando que para nós, os fins, os nossos meios, né? Aliás, os nossos fins justificam os nossos meios, e nunca o oposto, né? Os meios justificam os fins. Na ética do mundo, na moral do mundo,
Os meios justificam os fins, mas isso não serve para nós. Tá bom, meus irmãos? Joia, então vamos lá para o material. Nós tínhamos parado na última aula, e estávamos lendo aqui o Cristianismo e Cosmovisão, inclusive do pastor Franklin Ferreira, né? Então a gente vai ler aqui o slide dele, para a gente poder estar se baseando agora, tá bom? Tranquilo? Eu vou compartilhar aqui para vocês o material. Olha lá. Cristianismo e Cosmovisão, do Franklin Ferreira. Então, a gente vai estar pincelando aqui e vamos estar entendendo um pouco o que o nosso irmão está querendo falar sobre isso. Hoje, como eu falei para vocês, nós estaremos trabalhando em vários assuntos, né? Então, vamos refletir um pouco sobre isso? Deixa eu só abrir aqui. Ó, vamos lá. Cristianismo e Cosmovisão. Fonte, Franklin Ferreira, Teologia Cristã, Edições Vida Nova. Olha só. Definição de cosmovisão. Nós lemos isso na semana passada. Ficamos aqui apenas nos primeiros 2 slides. Olha que interessante. Cosmovisão é a visão de mundo. Quando tratamos sobre o assunto de ética, é natural que tenhamos uma cosmovisão sobre esse tema. E não só sobre esse tema, mas todo o pano de fundo pelo qual nós fomos inseridos fará parte da maneira em que entenderemos a ética e a moral. Então, seria mais ou menos assim, já que a gente vai estar estudando sobre esse tema, cada cultura, cada povo tem a sua cosmovisão sobre esse tema a partir daquilo pelo qual eles viveram, eles foram treinados. Por isso, quando a gente vê, por exemplo, algumas cenas, né, como antigamente, hoje não, porque está tendo a guerra sobre Israel e a Palestina, mas quando acontecia qualquer coisa numa embaixada americana, você via os palestinos vibrando, e ao vermos isso, nós olhamos e falamos, mas por que eles vibram, pulam, como se fosse uma festa? Dentro da cosmovisão deles, os americanos são os inimigos. Então, é natural que, quando se fere um inimigo deles, eles estão ali triunfando. Então, é estranho, mas a gente tem que entender a cosmovisão do outro, né? Então, agora o Franklin Ferreira, ao tratar desse tema, ao falar um pouco sobre essa questão e falar ainda sobre ética, né? Então, não tem como a gente entender a ética sem antes a gente compreender um pouco esse pano de fundo da teologia cristã. E o Franklin Ferreira ele vai trabalhar um pouco isso e vai nos ajudar a pensar, né? Porque, definição de cosmovisão é uma visão de mundo. Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história, um conjunto de pressuposições que detemos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. James W. Sire. Ou seja, não tem como pensar de uma forma mais abrangente se a gente não tem uma cosmovisão. E se a gente consegue pensar, ou mesmo achamos que pensamos, é a partir dessa cosmovisão. Não existem fatos ou dados neutros. Ou seja, tudo que é introjetado no nosso cérebro, que é passado para nós por meio de informações, por meio da família, por meio da sociedade, por meio da religião, são dados, e não tem dados ou fatos que sejam neutros. Uma guerra, uma contenda, um problema cultural, uma realidade que é mais nua e crua, como é o nosso contexto brasileiro e sul-americano, os nossos fatos e os nossos dados jamais são neutros. Então,
é muito importante a gente lembrar disso para a gente poder crescer e entender um pouco melhor, né, como entender esse mundo da ética. E aqui ele continua dizendo, ó, e aqui é muito interessante, olha só que interessante, aqui ele vai fazer, eu já vou voltar para esse tema, ó, cosmovisão do catolicismo, a gente já, cosmovisão do espiritismo, cosmovisão do animismo e cosmovisão ateísta. A gente já vai trabalhar nesses pontos. Mas olha que interessante. Quando a gente vai conversar com qualquer pessoa, a pessoa, se ela é um ateu, se ela é um espírita, se ela é um católico, ele tem uma cosmovisão de mundo. Logo, a partir da sua ideia, ele vai criar ali os seus pressupostos do que é ético e do que é moral. Por isso que é muito difícil esses assuntos. Mas a gente já vai voltar para as ideias do Franklin, mas eu quero ler os últimos 2 slides, porque eu achei bem interessante. Esses últimos 2 slides aqui já vão preparar um pouco a nossa cabeça para a gente voltar aos temas. Eu sei que esses temas já foram vistos pelos irmãos, principalmente na matéria religiões comparadas, que seria seitas e heresias. Mas olha só, ali na matéria de seitas e heresias, nós trabalhamos a doutrina pela doutrina. Por que o católico pensa daquela forma? Por que o espírita pensa daquela forma? Por que o hindu enxerga Deus daquela forma? Ou seja, nós estávamos na matéria religiões comparadas, ou seita por heresia, tentando entender o católico como ele tem a sua espiritualidade. Então, agora não é a nossa ideia ir para isso, mas a nossa ideia é, a partir dessa espiritualidade, como ele vê o mundo, como ele reage com o mundo, e como ele faz o que faz e vive os seus credos, sendo ele um espírita, sendo ele um católico, sendo ele qualquer religião, ou mesmo um ateu. Por quê? Porque é em cima da sua cosmovisão que ele agirá. Lembra que a ética é algo mais filosófico e a moral é algo mais prático? Lembra que a gente trabalhou um pouco sobre isso? Então, já que um católico tem uma ideia sobre Deus, sobre a Bíblia, e tem os seus credos, e o espírita também, e até o ateu também, porque por mais engraçado que pareça, o ateu ele acaba tendo também os seus credos, não é? Deus não existe. Deus não é real. Então, de uma forma indireta, ele acredita em certas coisas, o ateu. Ele não acredita em Deus, mas ele acredita no homem, na ciência. Então, ele tem um postulado, ele tem uma fé. Então, como age esse ateu? E, então, é muito interessante porque a gente começa a entender, então, um pouco o comportamento e a ética e a moral das pessoas. Então, vamos ler agora aqui essa frase, esses 2 últimos slides, e a gente volta rapidamente para ler, né, as ideias do católico, do espírita, do ateu, e aí a gente faz essa abordagem, porque ela é muito interessante. Leia para nós, pastor Johnny, por favor, aqui. Mas vocês entenderam onde eu quis chegar, irmãos, sobre essa questão da cosmovisão, para a gente entender um pouco como as pessoas pensam. Por que elas agem como agem? Por que, de repente, matar sei lá, um inimigo é algo normal? Né? Por que lançar a Inquisição na fogueira? Você entende que parece bobeira, mas quando a gente começa a entender um pouco os credos, mas começa a entender como eles agem, a gente está compreendendo um pouco melhor essa cosmovisão deles. Uma tribo indígena. Sim. É um pano de fundo, né, professor? Exato, o pano de fundo. Porque muitas vezes, Gil, a gente olha assim só para o lado espiritual, é uma verdade, mas ela não responde tudo. A gente fala, o fulano é um demônio, fulano segue doutrinas de demônio, tá bom, mas eles não estão enxergando dessa forma, porque não é a cosmovisão deles.
Então, é importante a gente entender isso. Como a gente viu lá no primeiro slide, quando logo no início, que eu falei, não existem fatos ou dados neutros, porque todos eles moldam a nossa fé. Não existem dados ou fatos neutros. E o diabo sabe disso, viu, meus irmãos? Pessoas capciosas e manipuladoras sabem disso. Não existem dados neutros, nem fatos neutros. Pessoas que tentam nos manipular, muitas vezes ideias, ideologias, é perigoso demais. A sociedade, querendo ou não, por isso que o mundo tem uma força muito grande e a gente tem que tomar cuidado com isso e precisamos ter convicção da nossa fé. Tudo bem até aí? Mais alguma pergunta? Mais alguma fala? Não? Então leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Pois não. Quer tenhamos ou não a intenção de fazê-lo, quer gostemos ou não, todos nós lemos o texto conforme interpretado por nossas pressuposições teológicas. Aliás, o argumento mais sério contra a ideia de que a exegese deve ser feita independente da teologia sistemática é que tal ponto de vista é irremediavelmente ingênuo. Se observarmos um fato que faz sentido para nós, é simplesmente porque conseguimos encaixá-lo dentro de um conjunto complexo de ideias que assimilamos anteriormente. Moisés Silva. Olha que interessante. Eu não sei se é Moisés Silva mesmo ou Moses Silva, mas eu acho que é Moisés mesmo. Mas essa citação muito interessante, porque todos nós encaixamos dentro do nosso conjunto de ideias. Isso faz parte, irmão. A gente não percebe. A gente pensa assim, não, mas eu tenho que fazer uma avaliação bíblica. Até para a gente chegar a fazer essa avaliação bíblica, a gente precisa ser treinado a quebrar os pressupostos. Eu gosto muito de usar uma expressão que é dê o direito de dúvida. Dê o direito de dúvida. Porque quando a gente dá certos direitos de dúvida, é como se nós estivéssemos dizendo, tá bom, toda a minha construção, eu só vou conseguir enxergar a partir de se eu estiver aberto a novos diálogos, a novas ideias, porque senão a gente sempre vai ficar dentro do nosso gueto ou do nosso quadrado e a gente não consegue enxergar além. Ora porque espiritualizamos, ou ora porque não conseguimos mesmos. Então, assim, eu achei muito interessante essa frase, porque para que a gente consiga realmente caminhar, né? Pode ver que para se converter ao Evangelho, se tornar um protestante, não foi fácil. A gente teve que passar por vários embates dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E, ao mesmo tempo, para que a gente possa continuar crescendo, a gente tem que estar aberto ao diálogo, estar aberto a tudo isso, senão a gente acaba se tornando um pouco ingênuo também, até mesmo de uma forma, eu diria, até simplória, né? Por não aceitar certos argumentos, né? Eu achei essa frase muito interessante, esse pensamento muito interessante, né? É claro que, irmãos, aqui não estou querendo dizer com isso que a gente vai questionar tudo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, a gente precisa, ao tratar da ética, ao tratar da moral, a gente precisa estar aberto a uma discussão, porque senão a gente acaba não, eu diria, não evoluindo sobre esse tema. Há pouco eu falava com o Júnior, que eu acompanho uma temporada com meu filho, uma temporada, esqueci o nome agora, até depois eu vou até passar para o Júnior, posso até passar para vocês, da Netflix, de um garotinho que ele é gênio, né? E é muito engraçada essa temporada, porque ela é baseada nos Estados Unidos, na década de 80, e lá no Texas. Deixa eu achar o nome aqui. E é muito engraçado, porque é um menino gênio,
E esse menino gênio, qual que é o nome? Aqui, ó, Sheldon, o jovem Sheldon. Não sei se vocês já viram. Depois procurem, né? O jovem Sheldon, no Netflix. E o que acontece? É uma família texana, então o texano gosta de churrasco, o texano gosta de futebol, se não me engano, futebol americano, e eles também são religiosos, mas eles são mais religiosos nominais. E ali, o Sheldon, por ser um cientista, é um menino que tem uma mente brilhante, então ele acaba se enveredando para o ateísmo. E o pastor dessa igreja é um pastor batista, que em quase todos os cultos o Sheldon deixa ele ali vendido, nas perguntas do Sheldon. E eu estava falando com o Júnior antes de começar a nossa aula, que tem uma cena muito curiosa, que eles estavam procurando um novo pastor para fazer parte, né, agora do colegiado dessa igreja, para cuidar dos jovens. Mas a secretária do pastor fuma que nem um cachimbo velho. E então, perceba, é um pastor que tem uma secretária que fuma, tem aquelas tosses de pigarro, mas ela é a secretária da igreja. E agora, ela, juntamente com a mãe do Sheldon e o pastor, estão fazendo parte da comissão para avaliar o novo pastor para cuidar dos jovens. Ora, mas perceba, e eles vão para a igreja, mas é um cristianismo nominal. Então, é uma coisa muito complicada, porque mesmo é claro que ali é uma crítica, né? A igreja protestante é uma crítica e, ao mesmo tempo, é uma obra de entretenimento e tal, mas isso também acaba sendo uma verdade. Quantos são os protestantes repletos de vícios que vão à igreja e estão vivendo uma vida como os ímpios, mas eles estão sossegados na sua religiosidade? E, então, irmãos, a gente questionar alguns pressupostos é importante, né? Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Né? Gostaram dessa frase do Moisés Silva? Dessa ideia? Para a gente muito entender boa. aqui a ideia de compreender melhor a cosmovisão, tá, meus irmãos? Tudo bem? Tá? E a última frase do nosso querido irmão, aqui, ó, cristianismo e cosmovisão. Leia para nós, pastor Johnny. Por O gentileza. cristianismo é muito mais que uma adesão a algumas doutrinas tomadas isoladamente ou um mero comportamento moralista. O cristianismo é uma cosmovisão. A fé Dá uma cristã... pausa aqui, pastor, por favor. Ó. Uhum. Era nesse ponto que eu quero gastar hoje aqui, principalmente esse bloco com vocês. O cristianismo é uma cosmovisão, é uma maneira de ver o mundo. Há pouco, quando eu falei da crítica que o jovem Sheldon, essa temporada, faz, a maneira em que aquela igreja vive o seu evangelho, é o quê? Porque eles estão baseados mais no moralismo e numa religião, assim, apenas moral. E sendo que o cristianismo não é só isso, é muito mais do que isso, né? Ele é uma cosmovisão também. Continua para nós, pastor, por favor. Joia. A fé cristã afirma a necessidade de abraçarmos com todo o nosso coração certos pressupostos que determinarão como interpretaremos a Escritura e a criação. Opa, olha, mais uma pausa, por favor. Percebam, é a escritura e a criação, ou seja, partimos de um pressuposto de fé, mas não é simplesmente fé, é de como estaremos vivenciando a experiência da vida aqui. A partir da criação de Deus, sim, mas é uma fé em busca de compreensão. Por isso que, inclusive, eu hoje trouxe até aqui, e se der tempo, eu vou estar passando para vocês, só algumas frases e pensamentos do quê? Dessa obra aqui, ó, desse título, né? Deixa eu até parar aqui o compartilhamento. Ó, isso é uma obra, ó, Fé em Busca de Compreensão, que na realidade não é um título de Calbart, isso é um livro de Calbart baseado em cima dessa premissa, né, que era, na realidade, uma frase de Anselmo da Cantuária, Fides Quaerens Intellectum, uma frase latina, né, que significa basicamente isso, fé em busca da compreensão. Nós não compreendemos, por isso cremos. Percebe? Parece bobeira, mas não é.
A gente não compreende para crer. Nós cremos e desenvolvemos em cima dessa fé uma compreensão. Ou seja, a nossa ética, ela abraça a fé. Não tem como emancipar da fé. Por isso que é muito importante a gente não se esquecer disso, né? Como a gente está vendo aqui no próprio slide, né? O cristianismo, ele é uma cosmovisão. E a maneira em que abraçamos essa fé, ela vai determinar o quê? A maneira em que lemos as Escrituras, que enxergamos a Escritura e a criação. E o 3 leia para nós, pastor, por gentileza. Pois não. Esses pressupostos determinarão o nosso culto, nosso viver diário, nossa postura diante dos dilemas morais e a nossa conduta ao passarmos por nossos dramas cotidianos. Logo, para nós, esses meios, que é essa fé, justifica aqueles fins. E essa fé, baseada em todo o livro de fé, regra e prática, tem que ser firmado por aqueles fins. Né? Então, assim, como que a gente enfrenta os dilemas da vida? Por isso que é muito interessante. Agora, vamos voltar um pouquinho rapidamente, irmãos, para a gente entender um pouco melhor esses slides na premissa do quê? Do que aquilo que a gente tinha falado há pouco, que era o seguinte, a cosmovisão do quê? De um católico, a cosmovisão de um... Parou de compartilhar para vocês? Não? Parou. Parou? Voltou? Não? Então vamos lá, vou compartilhar de novo. Então vamos novamente aqui, trabalhar em cima desse material, rapidamente, só para vocês verem o porquê eles fazem o que fazem. Eu sei que para alguns dos irmãos que já estão há algum tempo aqui com esse curso, já até conseguem enxergar melhor, mas é importante a gente estar passando por esse material. Olha lá. Então, cristianismo e cosmovisão, definição a gente acabou de ver. Cosmovisão do catolicismo, eu vou ler rapidamente. Ó. Reconhece o Papa como autoridade máxima. Confirma e reforça a graça por meio dos sacramentos. Venera a Virgem Maria e os santos. Aceita a tradição como verdade incontestável e fundamental. E tem como ato litúrgico mais importante a missa. Logo, para você ser um católico, você precisa defender esses pontos. Se você defende esses pontos, você é um católico. Hoje em dia, a gente vê muito essa união entre o protestantismo e o catolicismo. Eu diria, irmãos, isso é muito perigoso, porque o protestante não é católico e o católico não é protestante. Nós fazemos parte da cristandade, nós somos cristãos, mas somos diferentes. Eu sei que é importante a gente dialogar com respeito com os católicos e com todas as religiões, e principalmente com os católicos, naquilo que a gente pensa igual, mas somos diferentes. Não tem como você dizer que um católico é um protestante, o protestante é um católico. Não, até porque na hora em que um católico ele negar a veneração à Virgem Maria, ele é excomungado. Ou seja, então a gente tem que ser muito firme nessas premissas, porque senão a gente começa a ir para um caminho errado. Mas voltando, qual é a cosmovisão deles? A cosmovisão deles são essas, né? A gente já estudou em religiões comparadas. Quais são os pressupostos disso? Que a salvação ocorre pela cooperação entre fé e amor. A salvação é recebida de forma mecânica. Fé e razão são colocadas em oposição. Por quê, irmãos? Porque para eles tem esse lado de oposição, principalmente com relação à tradição da igreja, com relação a essa questão, principalmente das tradições, né, dos santos, da canonização. A visão hierárquica e dualista da criação é uma coisa que está dentro dos pressupostos. Outros mediadores assumem o lugar de Cristo na redenção da humanidade. Então, a gente já sabe disso. Isso faz parte dos pressupostos deles. E é assim que eles veem. Influência sobre a interpretação da Bíblia. ênfase no ativismo religioso, práticas, sacrifícios, legalismo, jejuns como penitência, etc. Podem ver, as festas para eles é tudo. O batismo para eles é tudo. As festas, se você faz parte das festas, você já está indo. Se você vai à missa, nem que for esporadicamente, você já não é mais um pagão, né?
A Bíblia não é a única e suficiente revelação de Deus. Por quê? Porque eles têm a tradição como também algo que está ao lado da Bíblia. E a distinção entre o sagrado e o profano. Distinção entre o sagrado e o profano. Uma visão fragmentada da vida e da cultura que acaba abrindo espaço para o irracionalismo e o gnosticismo. Ou seja, o católico tem a sua maneira de ver o mundo e, naturalmente, a maneira em que ele construirá o mundo por meio da ética e da moral vai ser baseada aqui. E qual é a tese que a gente entende em cima disso, irmãos? Vejamos o que acontece, por exemplo, na América Latina e na Europa. Como que um latino-americano enxerga a ética e moral e como um europeu, um americano enxerga a ética e moral. É muito diferente. Por quê? Querendo ou não, o catolicismo ele acaba dando o tom de como esses, no caso, que estão vivendo entre eles, né, na sociedade, praticarão essa ética e a moral. Não sei se eu já mencionei para vocês aqui, mas os levantamentos de mortes e de assassinatos que acontecem na América Latina, irmão, segundo os especialistas, são mais agressivos do que acontece nos países que estão em guerra. Os números, né, per capita, das mortes e dos assassinatos que nós temos na América Latina é uma coisa tão sobre-humana que é como se nós estivéssemos vivendo em guerra. Os números são tão grandes quanto países que estão em guerra. Aí eu pergunto, mas não somos cristãos? Somos. Mas essa é a maneira que vem o mundo. Por quê? Por causa dos seus pressupostos. Interessante, não? Já não acontece a mesma coisa em países protestantes. Tudo bem até aí? Tranquilo, meus irmãos? Uhum. Querem fazer algum comentário? Tranquilo? Então, rapidamente... Entre os cristãos também existem assim algumas diferentes visões assim do que é certo e que é errado, né? Por exemplo, os cristãos que apoiam, né, alguns princípios da esquerda, né? Tem Então, essas coisas também, né? Júnior não, Gil, você percebe que nós estamos aqui na América Latina, nós estamos num país latino, e mesmo que a gente diga que não, que a gente tem um olhar para a Europa, não, a gente acaba não tendo. Essa influência latina entra de todas as formas para a nossa cultura. E, para piorar, isso também é uma outra verdade, entendeu? Podem ver, Gil, que, por exemplo, a questão da ideologia, a ideologia é quase uma religião sem Deus para eles. Quem segue uma ideologia, segue uma fé cega baseada em princípios humanos. É uma coisa terrível. Então, Né? Então, eles estão presos àquilo e não importa. Vamos aqui entrar até num assunto já bem fresquinho, né? Que serve até como uma ilustração viva. Vocês devem ter visto o ocorrido domingo agora na TV Cultura, onde o Datena deu uma cadeirada, né? Pegou um banco e agrediu o Pablo Marçal. Olha só que coisa mais maluca. Quase todos os repórteres que são militantes de esquerda dizem que ele mereceu. Ou seja, a gente fica projetando que a agressão foi legítima. Aí depois, no final do papo, eles dizem, não, mas é injustificável. Mas faz toda a construção e toda a dialética mostrando. Mas ele ficou provocando, ou seja, está colocando na cabeça das pessoas que a agressão, quando alguém passa do limite, é legítimo. Aí eu digo, uma loucura. Eu não sei se vocês viram que o âncora da TV Cultura, enquanto estava ali no intervalo, mas algumas outras, tem uma gravação, ele pega o celular de um repórter, repórter não, de um político, joga e xinga. Meus irmãos, que loucura! E depois ele, inclusive, se justificando nas redes sociais, que uma coisa vexatória, ele disse o seguinte, não, é porque eu vi que a nossa repórter estava sendo agredida e eu tentei impedir aquela agressão, contendo aquele rapaz. Ou seja, o que ele fez foi conter
O que o outro estava fazendo, que era gravar, foi uma agressão. Mas em nenhum momento, olha como eles invertem os valores. O que ele fez foi tomar algo que não é dele, jogar e xingar. Mesmo que ele seja um diretor, e mesmo que tenha regras, jamais não pode fazer isso. Perceba que mundo louco é esse. Mas o que é esse pano de fundo? É o pano de fundo de que os fins justificam os meios, mesmo numa igreja protestante, ou dentro de um contexto político, ou dentro de um contexto jornalístico. Que loucura! Ou seja, é uma coisa, para não dizer assim, totalmente diabólica, mas é totalmente anti-humana, né? Não precisa ser inteligente. Quem agride está errado. Quem toma o celular do outro está errado. Ninguém pode tomar algo do outro e jogar e agredir. Ou seja, essas pessoas devem ser punidas, né? Por meio da justiça. Sem entrar muito no mérito, né? Mas podem ver. Eu sei que a nossa política ela é uma pouca vergonha. Os deputados, de uma forma geral, fazem aquele teatro, mas nós não podemos, né, se enveredar para isso ou legitimar, porque é o agressor. O agressor é o agressor, não justifica. Se caso o Datena ou qualquer outro achar que o Pablo ou qualquer outra pessoa passou dos limites, processe eles por meio das leis, né? Mas a gente vê que até essa questão, a gente já vai ver aqui o outro slide, quando a gente for falar do ateísmo, vai ser bem interessante, que a gente vai entender um pouco a cosmovisão de mundo. E quando a gente entende a cosmovisão de mundo, a gente começa a compreender a ética e a moral dessas pessoas, né? Tudo bem? Beleza? Júnior, quer falar alguma Mas que coisa? é estranho ver cristãos defendendo assim É, essa ideologia, essa cosmovisão deles assim, é muito estranho, né? para não dizer, né? Mas é com isso, Gil, que a gente começa a entender como uma ideia, quando ela é introjetada, e aí ela começa a ser crida, começa a ser seguida, vai tendo as suas repercussões, entendeu? Tá bom? Quer falar alguma coisa, Júnior? Não, essa aí é a questão da defesa aí, né, que você falou do esquerdista, é assim, depende do lado que está. Ele justifica a violência contra o outro, que se opõe à ideologia dele. Então, para ele é normal. Se fosse o contrário, já estava aí, o outro estaria preso já. Não, estaria preso. E por que não estão? Então, assim, irmãos, é muito baixo, é muito vexatório e é muito irracional. Vamos lá, irmãos. Não precisa ser cristão, basta ser inteligente. Exatamente. Sejamos aqui. Esquece agora a religião, esquece tudo, basta ser inteligente. Isso Sim. vale para qualquer cultura, mas é uma pena. Mas vamos lá, continuando aqui, ó. A influência sobre a interpretação da Bíblia. Exclusão do uso da razão, o que enfraquece a teologia e a ética, e resulta em ações baseadas na premissa de que os fins justificam os meios, né? Dando ideias, ainda falando um pouco sobre o catolicismo. ênfase em métodos para o crescimento devocional e eclesiásticos, transformações de pastores em classe sacerdotal, né? Aqui, só para concluir essa ideia do catolicismo, né? Aqui a gente entende por que eles pensam como pensam, tá bom? Beleza? Até aí? A cosmovisão do espiritismo, ó, doutrina baseada na crença da reencarnação da alma, na existência de comunicação por meio de mediunidade entre vivos e mortos, entre espíritos encarnados e os desencarnados. Pressupostos: a história é cíclica. Para nós, a história não é cíclica. Para nós, a história é contínua. Né? Moisés não reencarnou, né? Em mais 5 vezes. Né? Paulo não reencarna. A salvação ocorre pelas obras. O homem é bom, não existe nenhuma dimensão de pecado original e pessoal, ou seja, essa ideia é uma ideia religiosa. A revelação ocorre por meio da mediação de seres espirituais. Influência sobre a interpretação da Bíblia. Interesse obsessivo pelo sobrenatural, especialmente pelas questões ligadas à ação demoníaca. O diabo é culpado de todo desvio moral. Super espiritualidade externa e legalista. Qualquer dimensão lúdica é vista como pecaminosa. Tudo é proibido. Só quem é capaz merece misericórdia e compreensão, já que é cíclico, se repete e se reencarna, né? O cristianismo centrado no homem. Igreja torna-se um supermercado de milagres. Todo desvio moral
é culpa do diabo, ênfase em novas revelações espirituais, ênfase em ação social para merecer a salvação. Então, só fazendo esses comentários, né, para que a gente entenda a cosmovisão. Tudo bem? Eu estou correndo um pouco, irmãos, porque são muito materiais, né, e como a gente tem que dar eles para vocês. Igreja então, como supermercado é bem interessante, hein? Né, isso não tenha dúvida, né? Agora aqui, ó. Supermercado de milagres. Agora, vamos para a cosmovisão do animismo. Olha que interessante. É um sistema de crenças em que atribui espiritualidade ou divindade a seres vivos, objetos inanimados e fenômenos naturais. Mais ou menos do que o Avatar, tá, irmãos? Aquela ideia do Avatar, né? Sim. Pressupostos. Existe um Deus criador, mas esse não se importa com o mundo. O mundo é permeado por uma energia impessoal que pode ser manipulada pelo xamã. Lembra, na matéria de religiões comparadas, nós tínhamos ali as religiões orientais, né? Trabalhamos sobre o taoísmo, o shintoísmo, né? Lembra aquelas ideias do xamã? Uhum. Né? Todos os elementos do universo possuem uma dimensão espiritual, uma alma, uma consciência cósmica. Existem muitos espíritos bons e maus que exercem influência ou controle sobre os seres humanos. Né? Aí aqui também tem uma influência sobre a interpretação da Bíblia, a motivação deixa de ser a adoração a Deus e passa a ser o momento da semana em que buscamos recarregar-nos dos bons fluidos vindos de Deus. Não precisamos nos preocupar com o próximo. A ênfase na utilização de fetiches para focalizar a fé e o poder dos espíritos, né? Podem ver, né? Muitas vezes parece bobeira, mas essas influências acabam entrando em algumas até correntes dos neopentecostais, né? Buscando energizar-se, o culto poderoso, né? Dando uma ideia até mística também, né? Ainda a influência sobre a interpretação da Bíblia. ênfase numa verdade esotérica reservada apenas aos líderes religiosos. A criatura toma o lugar do Criador ou funde-se com ele. Cultos e ritos de possessão dos adeptos. Né? Então, essa cosmovisão do animismo, ela também determina um comportamento moral e ético, né? Por causa da maneira em que eles veem os seus pressupostos. Né? Já que o mundo é permeado por uma energia impessoal que pode ser manipulada pelo xamã, percebam que os neopentecostais podem ver como eles usam de um pano de fundo tão espirituoso, quase como se eles fossem xamãs. E os seus seguidores, se fizerem tudo que os xamãs dizem, né, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque os elementos espirituais vão acontecer se eles fizerem aquilo pelo qual eles estão sendo orientados. Ou seja, a Bíblia passa de lado. O que importa é o que o profeta, o que o apóstolo falou. Né? Agora, eu queria gastar um tempinho para a gente concluir essa parte aqui, ó, a cosmovisão do ateísmo. Olha só que interessante. É um sistema filosófico que nega a existência de Deus. Então, eles negam a existência de Deus. Mas, ao mesmo tempo que eles negam a existência de Deus, olha que interessante, ele afirma que o universo existe como uma uniformidade de causa e efeito num sistema fechado. Ou seja, aspira à objetividade científica. Logo, eles negam o metafísico, mas eles destacam outra coisa, que seria o mundo físico, o mundo científico, a razão pela razão. E aí, olha só que interessante os pressupostos. Completa negação da transcendência. Logo, porque se não existe o transcendente, o que existe é o que de fato tocamos. Ou seja, é uma ênfase no inanentismo, na imanência. Lembra daquela expressão que Deus ele é transcendente, mas ele é também imanente? A ideia da imanência ela é bem curiosa, irmãos. Olha só que interessante. O que seria essa ideia da imanência? É que a gente se preenche com a gente mesmo. Então,
Ao mesmo tempo que o ateísmo ele nega a existência de Deus, ele acaba supervalorizando a imanência humana. Ou seja, ele pratica um antissobrenaturalismo. Por quê? O sobrenatural não existe, então nós somos antissobrenatural, logo nós somos excessivamente natural, humano e racional. Ou seja, o ser humano finito é o critério último da verdade. E aí aqui a gente vê o que? Os pressupostos do humanismo. O mal moral é relativo à percepção social ou individual. É daí aonde se fundamentam bastante o quê? O existencialismo, a fenomenologia e até os marxismos, como a chave para a interpretação da realidade. Olha que interessante. Né? Como? Foca no materialismo. No materialismo. Percebem, irmãos? Aí, Diogo, vem cá, você falou há pouco sobre pessoas que acabam seguindo, mesmo dentro das igrejas, uma ideologia marxista. Eles acabam tendo, de uma forma ou de outra, pressupostos humanistas. E eles fazem uma salada, uma celeuma, onde eles tentam unir a fé com o humanismo. Ou mesmo que... É claro que vai ter pontos de tensão, vai ter, mas é como se fosse uma religião baseada no humanismo, na razão. Olha só aqui o próximo slide, olha que interessante. Ó, influência sobre a interpretação da Bíblia. Júnior, eu vou só bloquear aqui o seu, que fica dando microfonia, tá? Jóia, obrigado. Ó, influência sobre a interpretação da Bíblia. ênfase numa interpretação científica. Está entendendo, Gil? Da Bíblia. Os métodos histórico-críticos são a única ferramenta que podem descobrir a mensagem do texto. É aqui que nasce tanto a teologia liberal, mas é aqui que também cria um pano de fundo para ter o quê? Uma fé aliada a ideologias marxistas. Está entendendo? Por quê? Porque você acaba usando o que? Uma interpretação científica. Olha que curioso. Aí nasce, a partir de então, invariavelmente, o quê? Uma negação da inspiração das escrituras. E quando você começa a negar as escrituras, naturalmente você vai ter que tomar uma decisão. Você vai também trabalhar na negação da encarnação, da morte expiatória, da ressurreição. Os milagres são negados ou reinterpretados. Ou a própria Bíblia precisa ser reinterpretada. Estão entendendo? Olha aí a ética e a moral. Olha aquela teologia que foi desconstruída e agora ela tem que ter o quê? Uma reinterpretação para que ela tenha uma prática ética e moral que se coadune com tudo isso. Está entendendo? Que pode ver que o ateísmo ele vai ter uma negação à fé, vai ter um destaque para o humanismo, mas muitas vezes a gente começa a ver, até mesmo dentro de igrejas históricas, igrejas sérias, o quê? Um princípio velado de ateísmo. E é por essa razão que a gente começa a falar assim, mas como pode o pastor tal estar defendendo, por exemplo, o casamento gay? Como pode fulano de tal estar defendendo a releitura da Bíblia? Está aí. São princípios de ateísmos velados, ou seja, é uma interpretação científica das escrituras, ou humanista. Tá bom? Para a gente concluir agora aqui, ó, as doutrinas cristãs se tornam apenas símbolos ou metáforas. Acaba sendo uma ética situacional ou relativista, ou praticando o quê? Princípios universalistas. Estão entendendo, meus irmãos? Olha aí, é a situação. Há 30 anos atrás, nós criticávamos a questão da homoafetividade, mas agora não, entendemos que Deus é amor. E aí, perceba, irmãos, temos que amar, sim, todas as pessoas, temos que respeitar todas as pessoas.
mas não precisamos compactuar com aquilo que elas falam que vai contra a palavra de Deus. E aí praticam essa ética situacional ou essa ética relativista. Estão entendendo, meus irmãos, como a cosmovisão determina, muitas vezes, a leitura? E é por isso que aqui veio o Moisés Silva e ele conclui dizendo, ó, quer tenhamos ou não a intenção de fazê-lo, quer gostemos ou não, todos nós temos o texto, todos nós lemos o texto conforme interpretado por nossas pressuposições teológicas. Ou seja, se eu sou um católico, a minha leitura vai ser baseada no catolicismo. Se eu sou espírita, a minha leitura vai ser baseada no espiritismo. Se eu pratico o animismo, a minha leitura vai ser praticamente em cima disso. E se eu sou um ateu ou, quem sabe, um teólogo liberal, a minha pressuposição vai ser essa. Aliás, o argumento mais sério contra a ideia de que a exegese deve ser feita independente da teologia sistemática é que tal ponto de vista é irremediavelmente ingênuo. Se observamos um fato que faz sentido para nós, é simplesmente porque conseguimos encaixá-lo dentro de um conjunto complexo de ideias que assimilamos anteriormente. Por isso, irmãos, é difícil as pessoas compreenderem muitas vezes a mensagem do Evangelho, porque está dentro, vai na contramão daquilo que eles acreditam. Por isso que a nossa ética e a nossa moral, ela é muito mal vista. Mas a gente não tem, eu diria, que tentar ajustar os ímpios ou as outras correntes ao nosso mundo. Não, a gente tem que continuar vivendo eles. Porque, de fato, irmãos, o cristianismo, né, como a gente viu, ele tem os seus pressupostos éticos, né? Então, o cristianismo, na realidade, aqui, ó, o cristianismo é uma cosmovisão. A gente foi inserida nessa cosmovisão. A fé cristã, ela é maior, e é por causa dessa fé cristã que a gente vai fazer uma leitura da Bíblia e da criação. Então, esses pressupostos vão determinar nosso culto e a nossa maneira de viver dia a dia, em cada passo. Por isso que, durante essas aulas, a gente está trabalhando isso, e agora, no final dessa aula, a gente vai encerrar esse slide, e a gente vai para um outro slide, que é a característica da moralidade hebraica. A gente vai passar rapidamente por ele. Depois a gente vai entrar em alternativas éticas contemporâneas. Eu já falei um pouco sobre isso, a gente vai pincelar um pouco para a gente poder fundamentar para a gente para o livro-texto. Porque, percebam, irmãos, o nosso livro-texto, dentro dos debates dele, você que já comprou ele, pegue ele aí, ó, alternativas éticas. A gente vai estar trabalhando em cima do antinomismo, do generalismo, do citacionismo, do absolutismo não conflitante, do absolutismo ideal e do hierarquismo, no primeiro momento. E essas discussões, dá para a gente colocar elas dentro de qualquer cultura. E a gente precisa fazer essas discussões a partir da Bíblia. Senão a gente se envereda para uma ética totalmente moral, segundo os padrões do mundo, e não segundo os padrões de Deus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Algum comentário? Algum acréscimo? Para a gente estar fechando? Por mim tá tranquilo. Nos próximos slides eu vou passar com um pouco mais de rapidez, tá bom, meus irmãos? E eu até vou deixar para que vocês também vejam eles depois, leiam ele fora da aula, para a gente ganhar tempo, porque são slides muito ricos de informações, né? Como a gente já mencionou anteriormente, irmãos, esse é um assunto que parece ser chover no molhado, mas, assim, me permita concluir com esse fechamento. A igreja no Brasil, ela tem crescido ou ela tem diminuído? Numericamente, sim, crescido.
E o número de deputados evangélicos tem aumentado ou tem diminuído? Aí eu pergunto, por que o nosso sal não está salgando e a nossa luz não está brilhando? Percebam, tem alguma coisa que a gente precisa questionar. Tem pressupostos que a gente precisa questionar. Concorda? A gente precisa fazer essa discussão. Porque parece muito simples, mas na prática, a ética e a moral das nossas igrejas, dos nossos pastores, dos nossos políticos, e aqui, esqueçam os políticos, agora é protestante, vamos trazer a responsabilidade para cada cristão. A gente está deixando a desejar na ética e na moral, na forma de fazermos igreja, de vivermos o cristianismo. Percebam? Parece chover no molhado, mas está aumentando o número de convertidos, o número de igrejas, o número de adeptos, mas o sal não está salgando. E se o sal não salga, a única coisa que presta é para quê? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E se a luz não está brilhando, ela está sendo colocada no lugar errado. E então tem alguma coisa errada. Será que o erro está no evangelho? O erro está como nós estamos lendo esse evangelho? E como nós estamos vivendo esse evangelho em todos os setores da sociedade. Tá bom, meus irmãos? Então, esses assuntos, eu quero estar trabalhando em cima disso. Essa matéria ela é muito importante. Né? Tá bom? Beleza? Joia, vamos para o intervalo? Deu mais de uma hora, hein? Deu mais de uma hora. Nos outros, eu vou diminuir um pouco, tá bom? Beleza, meus irmãos? Okay. Como começamos um pouquinho depois do horário, eu tenho que diminuir no tempo, tá? Então, eu vou parar aqui nossa gravação. Ok.